Bom dia, galerinha do quarto ano A, bom dia, galerinha do quarto ano B, bom dia, família, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de História, tá? E nós vamos ver as atividades, né, e os textos da página 178 até a página 181. Nós vamos ver o último texto, né, que tem o tema de a relação entre os escravizados e também vamos ver as atividades da revisão, né, que são as atividades do amarrando as pontas, né, que é uma revisão de cada capítulo. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as relações estabelecidas entre os africanos, né, e os escravizados afrodescendentes no Brasil no século XVI e no século XVII, tá? E para a gente ter essas informações, nós precisamos realizar a leitura da página 178 e 179. Então, vamos acompanhar? Então, pessoal, na página 178 nós vamos ver o tema: as relações entre os escravizados. Os africanos escravizados que chegavam ao Brasil eram chamados de boçais. Essa é uma palavra negativa, uma ofensa, e ainda hoje é usada no português. Essa palavra era usada para nomear essas pessoas porque elas não sabiam falar o português. Também era uma forma de desvalorizar suas características culturais, como suas línguas nativas e os seus diversos hábitos, como de andar nu. Depois que aprendiam português e se familiarizavam com os costumes das novas terras, passavam a ser chamados de ladinos. Ao chegar ao Brasil, os africanos escravizados tinham de aprender a língua portuguesa e outras práticas culturais portuguesas, como a religião católica e o uso de roupas. Para isso, em geral, os africanos escravizados mais antigos acolhiam e orientavam os recém-chegados. Como vimos, para o Brasil foram trazidas da África pessoas de diferentes culturas e muitas delas falavam línguas diferentes entre si. Então, aprender o português também era uma forma de poder se comunicar com os outros escravizados. Aqui nós temos uma imagem que diz assim na legenda: negros dançando ao som de tambores e instrumentos de cordas, tá? Então aqui é uma gravura, uma pintura, tá? E agora na próxima página, página 179, nós vamos continuar a leitura do texto. Porém, as relações entre os escravizados não foram sempre harmoniosas. Havia diferenças e conflito entre os próprios africanos escravizados. Isso ocorria principalmente entre os escravizados que trabalhavam na lavoura e os que realizavam tarefas domésticas. Além dos africanos escravizados, havia também os crioulos, nome dado aos escravizados nascidos no Brasil, o que determinava se um recém-nascido seria escravizado ou não era a condição de sua mãe. O bebê teria a mesma situação dela. Se fosse livre, o filho também seria. Se fosse escravizada, o filho então seria escravizado. Como já nasciam no Brasil e eram criados de acordo com os costumes daqui, esses escravizados podiam às vezes ter alguns privilégios que os africanos escravizados não tinham, e por isso a relação entre eles nem sempre era amigável. Aqui nós temos mais uma imagem e a legenda diz assim: era comum que os escravos da lavoura e das moradias senhorais convivessem nas senzalas coletivas. Neste momento, suas diferenças ficavam mais evidentes. Você percebe o que alguns deles estão fazendo? Cochichando. Cochicho é uma palavra de origem africana, usada para expressar esse gesto de sussurrar segredos e intrigas. Então a gente vê que alguns deles estão conversando, apontando uns para os outros, até as crianças a gente vê que estão discordando, apresentando diferenças, né? Devido a esse fato de uns serem escravos e os outros, né, por terem nascido aqui no Brasil, serem livres, tá? Aqui abaixo nós temos uma atividade que vocês vão responder lá no caderninho de vocês. É uma perguntinha. Então, coloque a data no seu caderno, o número da página e responda essa questão. Lembrando que não precisa fazer a cópia da questão, somente responder, mas precisa do número da página. A pergunta diz assim:
Por que não podemos dizer que que no Brasil todas as pessoas escravizadas eram iguais e ocupavam a mesma posição na sociedade brasileira? Então, com base nos textos, você vai responder essa questão. Você pode fazer uma resposta curta ali, 5 linhas, 6 linhas no máximo, para responder essa questão com base em tudo aquilo que a gente aprendeu com esses textos, ok? Então, pessoal, agora que vocês já finalizaram a leitura, já acompanharam ali com a prof já explicou como que vocês vão realizar aquela atividade no caderninho, nós vamos dar continuidade, né, aqui com o tema Amarrando as Pontas, tá? E nesse tema Amarrando as Pontas, nós vamos ter 4 questões. A primeira é um caça-palavras, onde vocês vão encontrar ali as palavrinhas correspondentes a cada letra A, B, C, D, E e F. A questão de número 2 é de verdadeiro ou falso. A questão de número 3, vocês vão ler e relacionar as duas colunas ali, referente aos grupos sociais. A questão 4, vocês vão circular ali as palavrinhas, né, as sentenças correspondentes aos trabalhos que os escravos realizavam dentro da casa dos seus senhores, tá bom? São atividades bem simples, acredito que todos vão conseguir, mas caso vocês tenham alguma dificuldade, é só chamar a prof lá na agendinha eletrônica, tá bom, pessoal? Por hoje é só. Beijinhos e até a próxima aula!